Ninguém empurra uma grávida na piscina por acidente. Yara Cavalcante aprendeu isso aos 8 meses de gestação, com os pulmões cheios de água clorada e o choque ainda mais frio do que a piscina em si. Ela lembrou disso depois, quando já estava do lado de fora, cuspindo água sobre o mármore molhado da área de lazer da mansão dos Vasconcelos, os joelhos raspando no piso frio, enquanto os dedos tentavam encontrar alguma coisa em que se segurar. Lembrou porque a mão nas suas costas não havia tropeçado, não havia escorregado, tinha empurrado, firme e calculado, no exato momento em que o marido dela estava de costas. Dona Lourdes Vasconcelos ficou parada a 3 passos, os sapatos de couro sem uma gota d'água, o rosto com aquela expressão de susto que parecia ensaiada demais para ser verdadeira. Yara ergueu os olhos para ela ainda dentro da piscina, a barriga pesada como pedra, e viu a mulher olhar rapidamente em direção a Tiago antes de deixar escapar um som de horror convincente o bastante para um palco. Meu Deus! Ela escorregou, Dona Lourdes chamou, a voz chegando ao marido e aos outros convidados que ainda não tinham chegado à beira d'água. Alguém ajuda essa menina. Mas antes que Tiago desse 2 passos, antes que qualquer um dos convidados da tarde no clube particular dos Vasconcelos chegasse perto o bastante, alguém já estava dentro d'água. Um homem que Yara nunca havia visto na vida segurou o braço dela com as 2 mãos, virou o corpo dela de lado com um cuidado que parecia treinado e disse numa voz baixa que cortou o barulho de todo o resto: "Fica quieta, não faz força, eu tenho você." O sotaque era de São Paulo. Os olhos, quando ela levantou o rosto encharcado para vê-lo, eram escuros e sérios e completamente sem o tipo de choque que alguém teria se estivesse ajudando uma estranha. Ele a puxou até a borda sem hesitar, e quando Tiago finalmente chegou e se abaixou para ajudar, o homem já estava saindo d'água com um passo rápido, virando o rosto para o outro lado antes que o marido dela pudesse vê-lo bem. Yara não entendeu na hora. Estava com frio demais, com medo demais, com a filha chutando dentro dela, como se também estivesse com raiva de alguma coisa. Mas ficou com o detalhe guardado num canto da cabeça, aquela coisa pequena e estranha, o tipo de coisa que a gente não consegue descartar mesmo quando tenta. O salva-vidas tinha saído do clube antes que qualquer um pensasse em perguntar o nome dele. Tiago Vasconcelos tinha 34 anos, um rosto que as revistas de negócios gostavam de fotografar e uma maneira de entrar em qualquer ambiente que fazia as pessoas se arrumarem sem perceber. Ele era o tipo de homem que não precisava levantar a voz porque todo mundo já prestava atenção antes disso. Yara tinha se apaixonado por essa qualidade dele 2 anos atrás, numa terça-feira de reunião de trabalho em que ele havia olhado para ela de um jeito que a fez sentir que era a única pessoa na sala, e tinha passado os 18 meses seguintes descobrindo que esse olhar era a arma mais afiada do arsenal dele. Ela estava com os ombros cobertos pela toalha que alguém havia jogado em cima dela, sentada no banco de pedra da área de lazer, quando Tiago se agachou na frente dela com os 2 joelhos no mármore úmido, o terno caro sem nenhuma importância agora. "Você tá bem?" ele perguntou, as mãos nos 2 lados do rosto dela. "Yara, me olha. Você tá bem?" Ela olhou para ele. Depois olhou, por cima do ombro dele, para Dona Lourdes que estava de pé a 4 metros, conversando com uma convidada com a voz baixa e os olhos presos nela. "Tô", Yara respondeu. "Eu escorreguei." Tiago fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia qualquer coisa ali que ela não soube ler, qualquer coisa que poderia ser alívio, mas também poderia ser outra coisa. "A gente vai embora agora", ele disse. "Você e a bebê precisam ser examinadas." Tiago. A voz de Dona Lourdes chegou leve e ao mesmo tempo impossível de ignorar, como sempre. "O médico do clube já foi chamado. Melhor esperar aqui do que pegar trânsito." Tiago não se virou imediatamente. Ficou um segundo a mais olhando para Yara, aquele segundo que nas outras épocas ela teria entendido como proteção, mas que agora ela ficou estudando para ver o que havia embaixo. Depois ele se levantou e foi falar com a mãe. Yara ficou com a toalha apertada nos próprios ombros e a barriga pesando como se a gravidade estivesse mais forte.
daquele lado, e pensou no homem de olhos escuros, que tinha entrado n'água sem hesitar, que tinha segurado o braço dela como se soubesse exatamente como fazer aquilo, que tinha saído antes de qualquer pergunta. Ela havia chegado àquela mansão há 8 meses pensando que entendia as regras da família em que estava entrando. Havia descoberto naqueles 8 meses que as regras mudavam dependendo de quem estava na sala, de quanto havia de dinheiro em jogo, de o que Dona Lourdes Vasconcelos precisava que fosse verdade naquele dia específico, mas o homem na piscina era uma regra que ela ainda não conhecia. Tiago havia falado em levar Yara para casa direto do hospital, mas a mãe dele havia transformado aquele plano em jantar de família, e o jantar de família havia virado o que sempre virava, que era uma performance em que Yara tinha que sorrir do jeito certo enquanto engolia as palavras certas e fingia não perceber o que estava percebendo. A mesa era grande e branca e cheia de cristal, e Yara ficou no lugar de sempre, à direita de Tiago, com a barriga encostando na beirada da mesa e o prato na frente dela, com a comida que a cozinheira sabia, que ela gostava, mas que Dona Lourdes havia servido hoje com os temperos que ela não podia comer na gestação. Por acidente, com certeza. Sempre por acidente. O bebê tá bem? Perguntou Fernanda, a irmã de Tiago, 31 anos e o mesmo rosto afiado da mãe, mas com menos paciência para disfarçar. Ela ficava encarando a barriga de Yara com aquele olhar específico, que misturava curiosidade e alguma coisa que parecia ressentimento, e Yara nunca havia conseguido entender exatamente por quê. Médico disse que tá tudo certo. Tiago respondeu antes que Yara abrisse a boca. Susto grande, mas os dois tão bem. As duas, Yara corrigiu, devagar, eu e Alice. Silêncio de meio segundo na mesa. Dona Lourdes levantou a taça de água. Que nome bonito, ela disse, com aquele sorriso que não chegava perto dos olhos. Você já decidiu então? Yara havia decidido havia 3 meses. Havia contado para Tiago em particular, e Tiago havia olhado para o teto com aquela expressão de está bem, não vou brigar por isso, e depois havia passado 3 meses sem mencionar de novo. Aquela era a primeira vez que o nome entrava na mesa do jantar, e o tom de Dona Lourdes tornava claro que a informação havia chegado para ela por outro canal. Decidi, Yara disse. Elisandra era o nome da avó de Tiago, Dona Lourdes disse, como se estivesse informando, não pressionando. Da parte da família Vasconcelos. Elisandra Vasconcelos. Ficaria muito bonito. Yara cortou o pedaço de carne que não havia pedido e colocou na boca sem responder. Fernanda trocou um olhar com a mãe que durou menos de um segundo, mas que Yara pegou do canto do olho porque havia aprendido a prestar atenção em olhares de menos de um segundo naquela casa. Tiago ficou olhando para o prato. Depois do jantar, enquanto esperavam o carro ser trazido, Yara foi ao banheiro e ficou 2 minutos apoiada na pia olhando para o espelho, tentando decidir se o que havia acontecido na piscina havia sido o que ela achava que havia sido. A mão havia sido firme, o empurrão havia sido rápido, ninguém mais estava olhando. Mas ela era uma grávida num piso molhado, podia ter escorregado, coisas assim aconteciam. Ela abriu a torneira fria e deixou a água correr pelo pulso até o barulho da festa do lado de fora parecer um pouco mais distante. Na cabeceira, quando já estava perto da manhã e Tiago dormia a seu lado, Yara ficou de olhos abertos no teto escuro e pensou naquela mão, no jeito calculado. Na fração de segundo em que os olhos de Dona Lourdes haviam piscado antes do susto de palco, pensou no homem de olhos escuros que havia entrado n'água sem hesitar. Não era um salva-vidas, não havia uniforme, nenhum crachá, estava de camiseta e calça e havia entrado n'água de roupa, o que não era o que um funcionário faria, e havia saído rápido, antes das perguntas, o que não era o que um herói casual faria. Yara virou para o lado, ficou olhando para o perfil de Tiago adormecido, para o rosto que ela havia amado antes de aprender as regras daquela família. Quem era aquele homem? Ela passou os 3 dias seguintes achando que estava exagerando. Tiago foi atencioso, comprou as flores erradas, mas com a intenção certa,
ficou em casa no fim de semana, colocou a mão na barriga quando Alice chutou de manhã e fez aquela cara de espanto que ainda era genuína. Ela tinha certeza. Havia partes de Tiago que ainda eram genuínas. Era saber quais partes que a estava destruindo por dentro. No quarto dia, ela foi visitar Cláudia. Cláudia Mendes tinha 42 anos, era fisioterapeuta, tinha 2 filhos adultos e um apartamento cheio de plantas em Pinheiros, e era a única pessoa que Yara conhecia em São Paulo que não fazia parte de nenhum círculo conectado aos Vasconcelos. Tinham se conhecido num grupo de gestantes 6 meses atrás, Cláudia como acompanhante da sobrinha, Yara como a única grávida na sala que estava sozinha e tinha começado aí, com uma piada sobre cadeira desconfortável, aquela amizade do tipo que a gente não sabe que precisava até estar dentro dela. Conta direito, Cláudia disse, com um copo de suco de laranja na frente de Yara e o próprio copo de café na mão. Não me poupa. Yara contou direito. A piscina, a mão, o olhar de Dona Lourdes, o homem que havia entrado n'água, o jantar, o nome da bebê, o silêncio de Tiago que ela não sabia mais interpretar. Cláudia ficou ouvindo sem interromper, que era o que Yara precisava mais do que qualquer conselho. Você acha que foi de propósito? Cláudia disse quando acabou. Não foi pergunta. Não sei. Yara olhou para o suco. Quero dizer que não sei para ter certeza, mas na minha cabeça eu já tomei uma decisão. E o homem que te tirou d'água é o que tá me travando. Yara passou o polegar pela borda do copo. Não era funcionário do clube. Entrou n'água de roupa. Saiu antes de qualquer pergunta. E olhou para o lado quando Tiago chegou perto, como se não quisesse ser visto pelo Tiago especificamente, não pelo pessoal do clube em geral. Cláudia ficou quieta um momento. Você tem foto dele? Não. Yara parou. Mas tem câmera na área de lazer do clube, eu vi. Elas se entreolharam. Você tem como conseguir essa gravação? Cláudia perguntou. Yara não tinha. Mas havia alguém que talvez tivesse, se ela soubesse como perguntar sem levantar suspeita. O problema era que esse alguém era o advogado da família Vasconcelos, que também era o advogado dela no papel, mas que, em 8 meses de convivência, havia deixado claro que a hierarquia de lealdades daquele escritório começava e terminava em Dona Lourdes. Ela saiu de Pinheiros com o plano de que não tinha plano, que era onde ela estava sempre que precisava agir rápido, sem que ninguém percebesse. A resposta chegou de um lugar que ela não havia considerado. No sábado seguinte, um envelope foi deixado com o porteiro do prédio endereçado a ela, sem remetente, com letra de mão que ela não reconheceu. Dentro, havia uma foto impressa, granulada como de câmera de segurança, de um homem de costas saindo por uma cancela lateral do clube particular dos Vasconcelos, e embaixo, escrito a caneta em letras maiúsculas: Procura Rafael Souza no Grêmio do Ibirapuera. Ele tem algo para te dizer. Yara ficou olhando para o papel por tempo suficiente para Alice chutar 3 vezes. Depois dobrou o envelope, colocou dentro do próprio sapato que estava tirando e foi guardar atrás dos outros sapatos no fundo do closet, num lugar que Tiago não usava. Ela foi ao Grêmio do Ibirapuera na quarta-feira de manhã, quando Tiago estava numa reunião em Faria Lima e Dona Lourdes havia ligado para perguntar se ela precisava de companhia com aquele tom que significava que ela esperava um não. O clube era diferente do dos Vasconcelos, mais esportivo e menos espelho, e Yara ficou na recepção por 3 minutos até que um funcionário de camiseta vermelha saiu de um corredor lateral e parou ao vê-la. Era ele, os olhos escuros e sérios, a ausência de susto. Rafael Souza tinha 36 anos e o tipo de postura de quem passou anos tendo que decidir rápido. Ele não disse oi, não disse desculpa pelo atraso, disse apenas: vem comigo, tem uma sala no fundo. A sala no fundo era uma sala de equipamentos com 2 cadeiras plásticas e uma garrafa d'água na mesa, e Rafael ficou de pé enquanto Yara sentou, e ela notou que ele deixou a porta entreaberta de propósito, o tipo de detalhe que significava que ele entendia o problema de uma mulher grávida num lugar fechado com um homem que ela não conhecia. Quem mandou o envelope? Ela perguntou. Eu.
Ele não se desculpou por isso. Precisava de uma forma de chegar até você sem passar pelo Tiago. Por quê? Rafael cruzou os braços. Ele tinha a mesma voz de quando estava dentro d'água, baixa e sem urgência, mas o tipo de voz que a pessoa ouve mesmo quando está com medo. Porque o que eu tenho para te dizer muda de valor dependendo de quem mais está ouvindo. Yara esperou. Meu nome completo é Rafael Souza Vasconcelos, ele disse. Tiago Vasconcelos é meu meio-irmão. E a sua sogra sabe disso há 18 anos. O ar-condicionado da salinha de equipamentos fez um barulho baixo. Yara ficou olhando para ele tentando encontrar onde a história não fechava, mas as sobrancelhas eram parecidas, a linha da mandíbula era parecida, e havia algo no modo como os dois ocupavam um espaço que ela havia notado vagamente antes sem entender o que estava notando. Vasconcelos, ela repetiu. Minha mãe trabalhou para a família por 6 anos. Ele disse isso sem o tom de revelação dramática que a frase pedia, apenas como dado. Eu nasci, a família pagou pelo silêncio dela e pelo meu. Cresci com o sobrenome da minha mãe. Uma pausa. Mas documentos existem, e eu encontrei os meus. Yara ficou olhando para o espaço entre ele e a porta por um momento. E por que você me contou isso? Porque, ele disse, na semana passada você estava a um empurrão de se afogar, e eu estava do lado de fora do clube por acaso. Ele fez uma pausa pequena, mas específica. Ou pelo menos era o que eu achava. Ela sentiu alguma coisa se mexer atrás das costelas que não era a bebê. O que você acha agora? Ela perguntou. Rafael olhou para ela por um longo segundo, aquele olhar que não pedia permissão nem dava reassurance fácil. Acho que Dona Lourdes soube que eu estava voltando para São Paulo. E acho que ela tomou uma decisão antes que eu chegasse. A sala ficou pequena, de um jeito diferente. E você veio me contar por quê? Yara perguntou de novo. Porque a primeira resposta não havia chegado ao fundo da pergunta. Porque você vai precisar saber com o que está lidando, ele descruzou os braços. E porque o bebê que você está carregando é sobrinha do meu sangue. Independente de qualquer papel que a família queira assinar ou rasgar, Yara ficou com aquilo por um momento, depois perguntou, você tem prova dos documentos? Tenho. Ele tirou o celular do bolso, abriu uma foto, virou a tela para ela, uma certidão de nascimento. O nome do pai estava com dados bloqueados numa versão, mas havia uma segunda foto, um documento diferente, mais velho, com um carimbo de cartório e um nome que ela reconheceu imediatamente. Aristides Vasconcelos, o pai de Tiago, o patriarca, morto há 6 anos, antes de Yara entrar naquela família, mas presente em cada decisão que Dona Lourdes tomava, como se ele ainda estivesse na cabeceira da mesa. Yara entregou o celular de volta sem falar, ficou olhando as próprias mãos por um momento. O que você quer fazer com isso? Ela perguntou. Ainda não decidi. Ele guardou o celular. Mas precisava que você soubesse antes de eu decidir. Porque o que eu fizer vai afetar você e a sua filha também. Era uma consideração que ela não havia recebido em 8 meses de Vasconcelos. A estranheza disso ficou presa por um segundo antes de ela engolir. Preciso pensar, ela disse. Tô aqui quando você precisar. Ele tirou um cartão do bolso, simples, só nome e número, e colocou na mesa sem empurrar para perto dela, deixando a escolha de pegar ou não completamente com ela. Yara pegou. Saiu do Grêmio do Ibirapuera com o cartão dentro da bolsa e a Liz chutando devagar, como se estivesse achando o ritmo de uma marcha que ainda não havia começado, e a certeza de que a versão de São Paulo, que ela havia chegado entendendo, tinha sido desmontada peça por peça ao longo de 8 meses até que hoje, naquela salinha de equipamentos com cadeiras plásticas, havia caído a última. Ela sabia o que Dona Lourdes era capaz de fazer. Agora precisava descobrir o que ela mesma era capaz de fazer com isso. Tiago estava em casa quando ela chegou. Ele saiu da sala de trabalho com a expressão de quem havia passado o dia, com problemas menores do que o dela, e perguntou se ela havia almoçado, e ela disse que sim, e eles ficaram na cozinha por 20 minutos como uma versão razoável de si mesmos, o tipo de versão que ela sabia que não durava.
Antes de dormir, ele colocou a mão na barriga dela no escuro. Eu sei que tá difícil, ele disse. Minha mãe não é fácil. Yara ficou olhando para o teto. Não, ela disse. Ele ficou quieto por um momento. Depois que a bebê nascer, a gente muda de apartamento se você quiser, um lugar nosso. Era uma concessão que ele havia postergado por 8 meses e que chegava agora, e ela não sabia se chegava porque ele havia percebido alguma coisa ou porque o timing era apenas essa crueldade específica de ser tarde demais para ser suficiente. A gente conversa, ela disse. E ele adormeceu, e ela ficou acordada, e o cartão de Rafael Souza Vasconcelos estava na bolsa no armário do quarto, e Alice ficou quieta até a madrugada como se também estivesse esperando para ver o que a mãe ia decidir. 4 dias depois, o telefone de Tiago tocou durante o jantar. Ele olhou a tela e saiu da mesa sem explicação, e Yara ficou olhando o prato e prestando atenção nas palavras, que chegavam abafadas da sala de trabalho com a porta fechada. Sim, entendi. Ela não pode saber. Resolve antes do fim do mês. Ela não podia saber. Ela colocou o garfo no prato com cuidado. Alice ficou parada. Quando Tiago voltou, ele disse que tinha sido um problema de trabalho, e Yara disse está bom, e eles terminaram o jantar, e ela foi lavar a louça e ficou olhando para o reflexo dela no vidro escuro da janela da cozinha enquanto a água quente corria. Havia algo que ela não podia saber. Ela buscou o cartão do bolso do casaco mais tarde, enquanto Tiago ainda estava na sala de trabalho, e mandou uma mensagem simples. Preciso conversar. Amanhã cedo pode ser? A resposta chegou em 2 minutos. Pode. Mesmo lugar. Yara colocou o celular de volta no bolso do casaco e foi para a sala sentar perto de Tiago, como se aquela fosse uma noite comum. O tipo de noite que as pessoas que não estão guardando segredos têm. Ela era uma mulher com 8 meses de gravidez, numa família que havia aprendido a operar ao redor dela, não com ela. E havia um homem de olhos escuros, com um documento de cartório, que também não sabia o que ia fazer com o que tinha. E havia uma frase num telefonema: ela não pode saber. Ela precisava saber o que era, antes que o fim do mês chegasse. Yara chegou ao Grêmio do Ibirapuera às 8h20 da manhã, com um café que havia comprado na padaria da esquina, porque não queria enfrentar a cozinha de casa com Tiago ainda adormecido e aquela conversa telefônica ainda entre os dois, sem ser nomeada. Rafael já estava lá, de pé do lado de fora da entrada de serviço, de jaqueta, com uma xícara de café que devia ter comprado no mesmo lugar ou num igual. Ele olhou para ela, olhou para a barriga. Dormiu? Não muito. Ela parou na frente dele. Tem um fim de mês que eu preciso entender. Rafael abriu a porta. Eles entraram e foram para a mesma salinha de equipamentos, mas dessa vez ele fechou a porta completamente antes de ela perguntar, o que significava que ele também havia pensado no que estava prestes a dizer. Tem uma reunião de herdeiros marcada para a semana que vem, ele disse, sem sentar, sobre o espólio do meu pai. Uma parte que ficou em aberto porque minha mãe morreu antes de assinar os documentos finais. Yara ficou parada. Espólio de quanto? Suficiente para Dona Lourdes não querer dividir. Uma pausa. Minha mãe tinha direito a uma parte. Esse direito passa para mim. Os advogados da família sabem disso. É por isso que há 18 anos eles pagaram pelo silêncio dela. Ele apoiou os 2 punhos na mesa. Só que silêncio tem prazo, e o prazo deles venceu quando os documentos chegaram ao meu endereço 2 meses atrás. Quem mandou os documentos? Rafael demorou um segundo. Não sei. Chegaram num envelope sem remetente. Documentos originais, não cópia. Alguém dentro da família ou do escritório de advocacia decidiu que eu precisava ter isso. Yara ficou com aquilo. E Dona Lourdes sabe que você recebeu? Sabe que eu estou em São Paulo. Sabe que estou me movendo. Ele olhou para ela. A pergunta que você está prestes a fazer é se ela sabe quanto eu tenho. E a resposta é que provavelmente subestima. Ela ficou olhando para ele. E o Tiago? Ele sabe de você? Não sei. Ele disse isso devagar, como se a palavra custasse alguma coisa. Essa é a parte que eu ainda não consigo mapear. Se ele sabe e está do lado da mãe,
Ou se ele não sabe e ela está protegendo ele também, do jeito que ela protege tudo, que é decidindo o que cada pessoa precisa saber para ser útil para ela. Yara pensou na voz abafada atrás da porta fechada. Ela não pode saber. Resolve antes do fim do mês. Ele estava no telefone ontem à noite, ela disse. Eu ouvi. Ele disse que eu não podia saber e que precisava resolver antes do fim do mês. Rafael ficou parado. Pode ter sido sobre outra coisa, ela disse, porque precisava dizer isso antes de decidir que não tinha sido. Pode. Ele não concordou nem discordou. Ou pode ser que, Tiago, está mais dentro disso do que você estava achando. A salinha ficou quieta por um momento que durou mais do que devia. O que você precisa de mim? Yara perguntou. Nada que você não queira dar. Ele se endireitou. Mas se você quiser, pode me ajudar a entender o que Dona Lourdes está planejando antes que o mês acabe. Você está dentro da casa. Você vê o que eu não vejo. Ela olhou para ele por um longo momento. E o que você oferece em troca? Proteção. Ele disse isso sem hesitar. Não tenho dinheiro ainda, tenho documentos. Mas se você precisar sair daquela família com sua filha antes que alguém decida o que você pode ou não pode saber, eu tenho advogado e tenho prova de que há um interesse nessa casa que não é o seu. Era uma oferta estranha de um homem que ela havia conhecido há menos de 2 semanas, num clube, dentro d'água. Mas havia alguma coisa na maneira como ele fazia ofertas, sem enrolar e sem exagerar, que a fazia querer acreditar que ele estava calculando o risco e não inventando heroísmo. Eu preciso de um tempo, ela disse. Eu sei. Ele se afastou da mesa. Mas o tempo que nós dois temos é o mesmo. Ela saiu do clube com a cabeça cheia de um barulho específico, o tipo de barulho que não é pensamento organizado, mas que o corpo usa para processar o que a mente ainda não decidiu aceitar. Parou na calçada. A manhã estava cinza e cheirando a chuva em São Paulo como só São Paulo sabe fazer, aquele cheiro de terra e asfalto molhado que mistura tudo. Precisava pensar, mas o apartamento tinha Tiago e a mansão tinha Dona Lourdes, e os dois lugares eram os dois lados de uma equação que ela ainda não havia conseguido resolver sem desaparecer no meio. Ela ligou para Cláudia. Tô na clínica até o meio-dia, Cláudia respondeu no terceiro toque, o barulho de fundo de uma recepção atrás da voz. Vem me pegar para almoço, conta no caminho. Yara contou no caminho. Cláudia dirigiu e ouviu, e só interrompeu uma vez, quando Yara chegou na parte do espólio, para dizer. Então ela tentou se livrar do problema antes que o problema se instalasse. Parece. E agora o problema tem nome e documento. Cláudia olhou para o trânsito. O Tiago. É o que trava tudo. Yara ficou olhando pela janela. Se ele está dentro, eu estou casada com o erro. Se ele não está dentro, eu estou casada com alguém que não conhece a própria família. Nenhum dos dois é uma posição boa. Mas são posições diferentes. São. Elas ficaram quietas até o restaurante. Naquele dia à tarde, Yara foi visitar a biblioteca do condomínio dos Vasconcelos, que era o modo elegante de nomear o escritório do falecido Aristides, que Dona Lourdes havia mantido igual depois da morte do marido, com os livros nas mesmas estantes e a mesa no mesmo lugar e o ar do cômodo guardando o cheiro, específico de couro e papel velho que os Vasconcelos pareciam considerar parte da herança. Ela havia pedido emprestado livros ali antes. Ninguém questionava quando ela entrava. O que ela estava procurando não era um livro. Havia uma gaveta na mesa que ficava com chave, e a chave ficava num gancho embutido na lateral da própria gaveta, o tipo de esconderijo que faz sentido quando a pessoa que esconde acredita que ninguém na casa está procurando. Yara havia notado o gancho 3 meses atrás, quando havia abaixado para pegar uma caneta caída, e havia guardado a informação como guardava tudo que não entendia, num canto, esperando. Dentro da gaveta havia um caderno pequeno com capa de couro, uma pasta com documentos que ela não tocou porque não queria deixar marca de que havia estado ali, e um envelope fechado com a letra de Dona Lourdes, endereçado a um escritório de advocacia que ela não reconheceu. Ela fotografou o nome do escritório com o celular, fotografou a etiqueta do caderno, que tinha apenas uma data escrita à mão,
2006. O ano antes do nascimento de Rafael, se os documentos que ele havia mostrado estavam certos. Ela deixou tudo exatamente como estava e saiu da biblioteca com o passo normal e calmo de alguém que havia pego o livro que queria. Tiago estava chegando em casa quando ela saiu do elevador. Ele olhou para ela, depois para o livro na mão dela, com aquela fração de análise que ele às vezes deixava escapar antes de virar sorriso. Boa escolha, ele disse olhando o livro. Esse é bom. É o que falaram. Ela passou por ele em direção ao apartamento. Você jantou? Ainda não. Ele seguiu. A gente pede delivery? Eles pediram delivery e jantaram no sofá com a televisão de fundo, e Tiago tirou os sapatos e ficou com os pés na mesa. Dentro. E havia naquilo tudo a textura de uma vida normal que Yara conseguia sentir, ao mesmo tempo que conseguia sentir que era uma textura e não a coisa em si. Ela ficou prestando atenção no rosto dele, nos momentos em que ele olhava para o celular, no jeito que ele deixou um texto sem responder e colocou o aparelho virado para baixo na almofada. Tá tudo bem no trabalho? Ela perguntou. Sempre. Ele olhou para ela com aquele sorriso que havia aprendido que podia usar quando queria encerrar um assunto. Por quê? Por que você não respondeu aquela mensagem? Um segundo. Era coisa interna. Ele pegou o controle da televisão. Tô evitando o trabalho depois das 8. Ela não pressionou. Ficou olhando para o mesmo programa que ele estava olhando, que era um programa que nenhum dos dois estava de fato assistindo, e pensou no envelope na gaveta com o nome do escritório que ela havia fotografado. Naquela noite ela mandou o nome do escritório para Rafael com uma mensagem de uma linha. Você conhece esse nome? A resposta levou 40 minutos. Conheço. É o escritório que minha mãe usava antes de eu nascer. Por que você tem esse nome? Ela não respondeu naquela noite. Ficou com o celular preso no peito no escuro enquanto Tiago dormia e foi pensar em por que o escritório da mãe de Rafael estava num envelope lacrado na gaveta trancada do escritório de Dona Lourdes, 2 anos depois da morte de Aristides. Porque alguém havia mandado um envelope para Rafael também. Ela acordou às 6 com aquela clareza específica que às vezes chega não do sono, mas do que a mente faz enquanto o corpo descansa. Ficou deitada até Tiago sair da cama às 6:30, esperou ouvir o chuveiro ligar e mandou a mensagem para Rafael. Eu acho que os documentos que chegaram no seu endereço vieram do escritório do seu pai. Não do escritório dos Vasconcelos, do escritório pessoal do Aristides. Depois ficou esperando. A resposta levou 2 minutos. Me explica. Ela explicou por mensagem, o que levou mais tempo do que deveria e resultou numa troca que durou até Tiago sair do banheiro, a altura em que ela guardou o celular e foi fazer café e ficou na cozinha com a xícara quente nas mãos, pensando em Arístides. Vasconcelos, que havia morrido há 6 anos, deixando um escritório intacto, com chave e caderno de 2006. Quem guardava as chaves das coisas que Aristides havia deixado guardadas? Dona Lourdes tinha as chaves da gaveta. Mas e se Aristides havia planejado que alguém mais encontrasse o que estava lá? E se a chave exposta no gancho lateral não era descuido, mas era instrução, deixada para quem soubesse procurar? Ela não contou isso para Tiago. Tomou o café, disse tchau quando ele saiu, ficou olhando o apartamento vazio com Alice quieta e pesada dentro dela e pensou em quanto de uma história a gente consegue reconstruir quando começa a perceber que os esconderijos eram intencionais. 2 dias depois, ela estava na clínica de pré-natal quando o celular tocou com um número desconhecido. Ela deixou tocar, depois ouviu a mensagem. Era uma voz de mulher que ela não reconheceu, rápida e baixa como quem está falando com cuidado de onde está falando. Yara Cavalcante, eu sei sobre o Rafael, eu sei sobre o envelope. Você precisa de uma conversa que não pode acontecer por telefone. Clube de tênis da Barra na sexta-feira às 10 da manhã. Vem sozinha e não conta para ninguém, incluindo o Rafael. A mensagem acabou. Yara ficou olhando o celular. A clínica estava cheia de gente esperando consulta e uma televisão passando notícia no canto, e ela ficou ali sentada com o celular na mão por tempo suficiente para a recepcionista chamar o nome dela 2 vezes antes de ela levantar.
Na consulta, a médica disse que a bebê estava perfeita, que a posição estava ótima, que nas próximas semanas elas iam começar a preparação para parto. Yara disse ótimo, obrigada, assinou os papéis, saiu, ficou na calçada e ligou de volta para o número desconhecido. Caiu na caixa de mensagens sem tocar. Ela não deixou recado. Tinha 4 dias até sexta-feira. Ela passou esses 4 dias com aquela paciência específica de quem aprendeu a esperar sem deixar parecer que está esperando. Conversou com Tiago sobre o berço que faltava montar, sobre o nome da pediatra que a médica havia indicado, sobre o apartamento novo que ele havia mencionado e que agora parecia que ia continuar sendo mencionado sem nunca ser procurado de verdade. Jantou na mansão na quinta, suportou Dona Lourdes comentando sobre o tamanho da barriga de um jeito que não era elogio e não era crítica, mas ficava naquele meio que era a especialidade da mulher, e ficou olhando para Fernanda, do canto do olho, tentando ver se havia alguma coisa diferente no comportamento dela naquela semana. Havia. Fernanda estava quieta. Fernanda normalmente não era quieta. Ela não disse nada sobre isso a ninguém. Na sexta de manhã, ela disse a Tiago que ia à fisioterapia pélvica, o que era verdade às 10h30, e foi ao clube de tênis da Barra às 10. Ficou na recepção por 5 minutos, até que uma mulher de 50 e poucos anos, cabelo curto e preto, uma aliança no dedo e um crachá de visitante no casco do casaco, veio em direção a ela com o passo de quem sabe onde está indo. Yara. Ela não estendeu a mão. Obrigada por vir. Eu sou Vera. Vera Souza. Yara colocou o sobrenome antes que a mulher dissesse, porque havia uma linha no rosto dela, alguma coisa ao redor dos olhos, que era a mesma linha dos olhos escuros e sérios que haviam entrado n'água para buscá-la. Você é a mãe do Rafael, Yara disse. A mulher parou. Rafael me disse que a mãe dele morreu, Yara disse, com a voz baixa mas firme. Você vai me explicar isso antes de qualquer outra coisa. Vera ficou parada por um segundo que pareceu durar mais do que os outros. Depois, sim, sou eu. Uma pausa. Rafael acredita que sou porque foi o que a família dele me pagou para fazer ele acreditar. Eu saí. Troquei de nome. Fiz o que precisava fazer para me manter longe deles. Ela olhou para a barriga de Yara, até que percebi que longe não era mais uma opção. Elas foram para uma mesa no canto do café do clube, e Vera pediu água e Yara pediu nada, e Vera contou, com a mesma voz baixa e sem ornamento, uma versão da história que Rafael não sabia que existia. Aristides Vasconcelos havia tido um caso com ela enquanto Dona Lourdes estava grávida de Fernanda. Quando Vera havia ficado grávida, havia tentado contar para Aristides, mas Dona Lourdes havia chegado primeiro. A família havia oferecido dinheiro e uma nova identidade em outra cidade em troca de ela desaparecer com a criança. Ela havia aceitado porque tinha 23 anos e medo, porque era o tipo de medo que não tem nome bonito, mas que faz a gente assinar papel mesmo sabendo o que está perdendo. Mas havia deixado os documentos originais com um advogado de confiança, com instrução de que fossem mandados ao endereço do filho quando ele completasse 35 anos, que era a idade em que ela havia calculado que ele seria capaz de decidir o que fazer com eles. Rafael fez 36 em março, Yara disse. O advogado morreu antes de mandar. Vera juntou as mãos em cima da mesa. A filha dele encontrou os documentos no espólio e mandou ela mesma, 2 meses atrasada. Ela não sabia exatamente o que estava mandando, mas sabia que havia um compromisso para cumprir. E Dona Lourdes soube. Dona Lourdes soube quando o advogado morreu, porque o advogado trabalhava também para ela. Vera deixou isso pousar. Ela esperou. Quando Rafael apareceu em São Paulo, ela soube que os documentos haviam chegado. Yara ficou olhando para as próprias mãos e me empurrou na piscina antes que ele tivesse chance de chegar até mim. Vera não confirmou nem negou com palavras. Ficou olhando para ela. Por que eu? Yara perguntou. O problema dela é o Rafael. Por que ir atrás de mim? Porque você não é só sua nora. Vera baixou a voz mais um nível. Aristides deixou uma cláusula no testamento. Qualquer descendente legítimo ou ilegítimo
tem direito à participação na empresa familiar. A empresa que Dona Lourdes administra desde que ele morreu. Uma pausa. Mas a cláusula só vale se a criança for reconhecida antes que a empresa passe para herdeiros de segunda geração. Yara ficou quieta. A bebê que você está carregando, Vera disse, é o 7º mês da gestação. O processo de transferência da empresa para os filhos de Tiago e Fernanda foi iniciado há 4 meses. O café ao redor delas tinha gente conversando, uma televisão passando algum programa de culinária, um garçom limpando mesa perto da janela. Tudo isso continuava acontecendo. Se a bebê nasce depois que a transferência for concluída, Yara disse devagar, ela não tem direito à cláusula. Correto. E se eu não chegasse a dar à luz? A frase saiu com uma calma que não era calma. Era o jeito que a mente faz quando está processando algo grande demais para processar com emoção. Vera ficou olhando para ela. Quanto tempo tem para fechar essa transferência? Yara perguntou. Pelo cronograma que consegui, 4 semanas. Fim do mês, Yara disse. Ela não pode saber. Resolve antes do fim do mês. Vera assentiu. Yara ficou com aquilo por um momento. Depois. O Rafael sabe que você está viva? Não. A primeira vez que a voz de Vera mudou de textura. E não sei como contar para ele. Mas você vai ter que contar. Sim, Vera olhou para a mesa. Vou. Yara levantou. Ficou de pé por um segundo, Alice pesando e quieta, aquela quietude específica de quando a bebê estava com a atenção presa em alguma coisa que só ela sentia. Você me deu isso. Agora preciso saber o que você quer em troca. Vera olhou para ela. Quero que meu filho tenha o que é dele. Só isso. E que eu ajude a chegar lá. E que você ajude a chegar lá, Vera confirmou, porque você está dentro de onde as decisões são tomadas. E eu e Rafael estamos do lado de fora. Yara ficou olhando para ela. Havia alguma coisa no rosto de Vera, não remorso exatamente, mas o tipo de coisa que remorso deixa depois de anos. Uma textura específica ao redor dos olhos que não desaparece mesmo quando a expressão fica neutra. Eu vou pensar, Yara disse, e o Rafael precisa saber que a senhora está viva. Isso não é opcional. Ela saiu do clube de tênis e foi direto para a fisioterapia, que era a álibi e também era necessária, e ficou 40 minutos fazendo os exercícios com a cabeça inteiramente em outro lugar, enquanto a fisioterapeuta comentava sobre posicionamento e respiração, e Yara respondia com os sons certos no momento certo. Ligou para Rafael saindo da clínica. Ele atendeu no segundo toque. Preciso te ver hoje, ela disse. Não é pelo escritório, é sobre outra coisa. Silêncio por 2 segundos. Pode ser às 5? Pode. Às 5 eles estavam na mesma salinha do Grêmio do Ibirapuera, com as 2 cadeiras plásticas e a garrafa d'água, e Yara contou tudo, do clube de tênis ao nome de Vera, a cláusula do testamento, ao fim do mês. Rafael ficou em pé e ouviu sem interromper, e quando ela acabou, ele ficou olhando para um ponto na parede. Atrás dela por um tempo que ela não mediu, mas que foi suficiente. Ela está viva, ele disse. Não pergunta. Sim. Ele assentiu devagar, o tipo de movimento que o corpo faz quando a mente ainda não chegou na informação inteira. Depois, a cláusula. 4 semanas. Ele cruzou os braços, ficou olhando para o piso por um momento. Quando ergueu os olhos, havia alguma coisa ali que não era raiva e não era alívio, e eram as duas coisas, ao mesmo tempo misturadas com algo mais velho do que qualquer uma das duas. Ela te usou para chegar até mim. Ela me encontrou, Yara disse. Eu ainda não sei se é a mesma coisa. É diferente? Não sei ainda. Ela ficou olhando para ele. Mas o que ela me deu é verificável. E o que ela quer é que você tenha o que é seu. Rafael ficou quieto. Depois, e o que você quer? Quero saber se o meu marido está dentro desse plano ou está sendo tão enganado quanto eu. Ele olhou para ela. Ficou assim por um momento. Você ainda quer que ele não esteja? Não foi pergunta, e ela não respondeu como se fosse. Ficou com o silêncio no lugar certo e deixou que ele ficasse. Saindo do clube naquela tarde, já escurecendo,
Yara parou no estacionamento e ficou olhando para o próprio carro por um minuto antes de entrar. Havia uma parte dela que queria uma resposta específica sobre Tiago, e essa parte havia ficado esperando por essa resposta por tempo, suficiente que era hora de parar de esperar e começar a procurar. Havia uma maneira de procurar que ela não havia tentado ainda, direta, perigosa, o tipo de coisa que uma pessoa só faz quando decidiu que precisa saber, independente do que o saber vai custar. Ela ia pedir a Tiago uma conversa sobre o apartamento novo e ia ver o que aparecia embaixo da resposta. Naquela noite, com os dois sentados na varanda depois do jantar, cidade acesa lá embaixo, ela disse: "Você falou em mudar de apartamento. Quando a gente vai de verdade começar a procurar?" Tiago ficou com o copo de suco na mão. "Você quer procurar logo? Ali chega em 6 semanas. Menos." Ele assentiu. "Faz sentido." Uma pausa pequena. "Mas tem algumas coisas de negócio que precisam fechar antes de eu ter clareza de orçamento." "Que coisas?" A pausa foi mais longa dessa vez. "Reestruturação da empresa. Coisa burocrática leva um tempo." "Que tipo de reestruturação?" Ele olhou para ela. Havia no rosto dele uma leitura que ela reconheceu, a leitura de quanto ela sabia, o cálculo de quanto contar. "Transferência de cotas para o meu nome e da Fernanda. A empresa estava no nome do meu pai. A gente precisa regularizar." "Desde quando está rolando isso?" "Uns 4 meses." Ele olhou para a cidade. "Demorou mais do que eu esperava." "Você não tinha me contado." "Não achei que fosse relevante para você. É coisa da empresa." Yara ficou olhando para ele. O perfil dele contra as luzes da cidade. O queixo com aquela linha que ela havia gostado primeiro, antes de aprender o que havia debaixo de todas as linhas bonitas daquela família. "E vai fechar quando?" ela perguntou. "Fim do mês." Ele virou o rosto para ela. "Por que essa pergunta?" Ela ficou olhando para ele. Ficou olhando por tempo suficiente para que ele começasse a sentir o peso do silêncio antes de ela responder. "Porque quero saber quando a gente pode começar a procurar o apartamento," ela disse. Tiago ficou olhando para ela por um segundo. Depois relaxou os ombros. "Depois do fim do mês a gente procura, prometo." Ela assentiu. Virou o rosto para a cidade. Fim do mês. Ele sabia. Sabia o cronograma, sabia a urgência, e havia ficado calado sobre isso por 4 meses. Ela não podia mais deixar essa informação no canto, esperando que houvesse uma explicação diferente. Mas havia ainda uma coisa que ela precisava antes de decidir o próximo passo. Precisava ver o rosto de Tiago quando soubesse de Rafael. Não de documentos, não de herança. Quando soubesse que tinha um irmão, e ela precisava ver isso num lugar em que ele não pudesse preparar o rosto antes de mostrá-lo. No sábado de manhã, enquanto Tiago tomava café na cozinha, ela entrou de pijama e ficou encostada na pia e disse: "Tem um homem que afirma ser filho do seu pai." O copo parou no meio do caminho. Ela ficou olhando para o rosto dele, viu a cor mudar antes da expressão, viu alguma coisa passar pelo olhar dele, rápida como sombra de nuvem, e desaparecer antes de virar qualquer coisa legível. "O quê?" ele disse. "Um homem. Diz ter documentos. Filho do Aristides com outra mulher." Ela ficou olhando. "Você sabia?" O copo foi pousado na bancada. Tiago ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia passado meses aprendendo a ler, e o que ela leu dessa vez foi: não era isso que ele sabia. Ele sabia de outra coisa. "Não," ele disse. "Não sabia de nenhum filho." E ela acreditou nessa parte. Acreditou porque o choque no rosto dele havia chegado rápido demais para ser construído. Tiago era bom em construir expressões, mas não era bom o suficiente para construir aquela velocidade. Mas havia algo mais. Havia alguma coisa que ele sabia que não era sobre Rafael. "O que você sabe?" ela perguntou diretamente. Ele ficou olhando para ela, e pela primeira vez desde que ela havia começado a aprender o rosto do marido, ela viu ele não saber o que fazer com o rosto que tinha. Ele puxou a cadeira e sentou. Ficou com os cotovelos na mesa, os dedos entrelaçados. "Minha mãe pediu para o advogado fazer uma avaliação médica discreta," ele disse, "da sua gestação, dos riscos."
Uma pausa que durou mais do que qualquer outra que ela havia visto nele. Eu não entendi para que na época. Pedi para ela não fazer. Ela disse que era precaução. Yara ficou olhando para ele. Quando você caiu na piscina, ele disse, mais baixo, eu entendi o que a precaução era. O ar da cozinha ficou parado. E você não disse nada, ela disse. Não sabia como provar. Ele olhou para a mesa. Não sabia se eu estava. Se eu estava vendo o que queria ver ou o que estava lá. Você estava vendo o que estava lá. Ele não respondeu. Que era uma resposta. Yara ficou em pé na frente do marido sentado olhando para a mesa e sentiu Alice se mexer, lenta e circular, como quem está mudando de posição para ficar mais confortável, e pensou que talvez a filha soubesse que aquele momento era dos que precisavam de pausa antes de seguir. Eu preciso saber uma coisa, Yara disse, e preciso que você me responda sem calcular o que é mais seguro responder. Tiago ergueu o rosto. A transferência da empresa para o seu nome e da Fernanda. Você sabia que ela estava sendo acelerada por causa do herdeiro do seu pai? O silêncio durou 3 segundos. Depois, não sabia que havia um herdeiro. Uma pausa. Mas sabia que minha mãe estava com pressa de fechar. E parei de perguntar por quê porque não queria a resposta. Era honesto. Era insuficiente. E era onde Yara estava com o marido naquela manhã de sábado, naquela cozinha com café ficando frio e São Paulo barulhenta lá fora. Então aqui está o que vai acontecer, ela disse, e ficou surpresa com a voz que saiu, firme e sem tremer, a voz de uma decisão que estava sendo tomada ali, mas que havia sido construída nos últimos 20 dias, uma evidência de cada vez. Você vai me ajudar a entender o que foi assinado e o que ainda pode ser desfeito. E a gente vai decidir junto o que fazer com isso. Ela esperou. Ou você vai continuar parado, esperando que a sua mãe decida o que você pode saber. E aí, eu vou precisar tomar as minhas decisões sem você. Tiago ficou olhando para ela. A cozinha ficou quieta de um jeito que não era vazia. Era o jeito que um momento fica quieto quando o que acontece dentro dele importa mais do que o barulho do lado de fora. Ele se levantou, foi até a gaveta do escritório, aquela que ficava na sala pequena ao lado do quarto, a que ela nunca havia tentado abrir porque era a gaveta dele. Voltou com uma pasta. Começa aqui, ele disse, colocando na mesa entre os dois. Eu vou te explicar o que eu entendo. Ela olhou para a pasta, olhou para ele. E sentou. Na segunda-feira de manhã, Dona Lourdes entrou no apartamento de Tiago com a chave que tinha e que nunca havia devolvido, às 8 menos 10, quando Tiago estava ainda se preparando para o trabalho e Yara estava na cozinha com o café esquentando no fogão. Ela não tocou a campainha. Yara ouviu a porta e ficou parada com a xícara na mão. Quando Dona Lourdes apareceu no vão da cozinha com o casaco de linho bege e o sapato sem uma marca, ela ficou olhando para a sogra, com a expressão de quem não estava com pressa de ser surpreendida. Bom dia, Yara disse. Precisamos conversar. Dona Lourdes foi direto à mesa e sentou, o que era um gesto que ela fazia em qualquer cômodo, porque considerava que qualquer cômodo era de algum modo dela. Sabe aquela reunião do espólio do Aristides que está marcada para quinta? Yara ficou de frente para ela. Não sabia que tinha reunião. Sabe agora. A mulher cruzou os dedos em cima da mesa, devagar, o jeito que cruzava quando estava chegando num ponto que havia calculado de antemão. Vai ter alguém lá que vai aparecer-se dizendo, filho do Aristides, com documentos. Você já ouviu falar num tal de Rafael Souza? O café estava quente. Yara esperou exatamente o tempo necessário antes de responder. Não. Dona Lourdes olhou para ela com aquele olhar que calculava quanto acreditar. Bem, uma pausa. Esse homem é um oportunista. Os documentos que ele tem são contestáveis e vão ser contestados. O que eu preciso é que você e Tiago estejam na reunião na quinta e que não haja nenhuma distração até lá. Que tipo de distração? Do tipo que acontece quando pessoas de fora tentam criar confusão em família que não é a delas. Ela não levantou a voz. Nunca levantava. Você é muito inteligente, Yara. Sempre fui honesta sobre isso. E exatamente porque você é inteligente,
Eu sei que vai entender o que estou dizendo. Tiago entrou na cozinha com a gravata ainda solta na mão, parou ao ver a mãe, fez aquele gesto rápido com o rosto que era a versão adulta de recuar. Mãe, que horas você chegou? Cedo. Ela se levantou. Estava conversando com sua mulher. Sobre o quê? Sobre a reunião de quinta. Ela passou pelo filho em direção ao corredor e antes de sair da cozinha virou o rosto para Yara. Pensa no que eu disse. A porta do apartamento fechou com o barulho suave que portas caras fazem. Tiago ficou olhando para Yara. Que reunião? Do espólio do seu pai. Ela colocou a xícara na pia. Parece que alguém está reclamando herança. Ele ficou quieto por um segundo, que foi mais comprido do que os outros. Minha mãe te pediu alguma coisa? Pediu para eu não criar distração até quinta. Tiago ficou olhando para ela. Ela ficou olhando de volta. Era dessas manhãs em que o apartamento ficava pequeno de um jeito diferente, não pelo tamanho, mas pelo que havia dentro dele que ninguém estava dizendo em voz alta. Yara. Vai trabalhar, Tiago. Ela pegou o copo d'água da bancada. A gente conversa à noite. Ele ficou parado por um momento. Depois, foi. Ela esperou ouvir o elevador fechar antes de pegar o celular. Mandou mensagem para Rafael. Ela veio aqui. Quinta tem reunião do espólio. Ela quer que eu fique fora. Preciso te ver hoje. A resposta levou menos de um minuto. Pode ser às 2 no Grêmio? Pode. Ficou com o celular na mão por mais um segundo, olhando pela janela da cozinha para a cidade que estava começando o dia lá fora. Sem saber de nada do que estava acontecendo dentro daquele apartamento, e pensou em Vera Souza, que havia passado 18 anos fora de uma história que era dela, e em Rafael, que havia vivido a vida inteira sem saber que a mãe estava viva, e em Arístides, que havia deixado um caderno de 2006 numa gaveta, com chave no gancho lateral, esperando que alguém soubesse procurar. Alice chutou, uma vez, forte, do lado esquerdo. Eu sei, Yara disse em voz baixa. Eu sei. Rafael estava na salinha às 2 em ponto, mas dessa vez não estava sozinho. Do lado dele havia uma mulher de cabelo curto e preto, que ficou de pé quando Yara entrou e que ficou olhando para ela com uma expressão que continha coisas demais para ser nomeada de uma vez só. Yara parou na porta. Rafael disse, ela pediu para vir. Vera Souza não disse nada. Ficou olhando para Yara com aquele olhar que havia sido diferente numa mesa de café de clube de tênis e que era diferente ainda agora que era ao lado do filho, e Yara ficou olhando de um para outro, tentando encontrar onde a história das últimas 3 semanas havia chegado a este ponto específico. 3 pessoas numa salinha de equipamentos com cadeiras plásticas e uma garrafa d'água que ninguém havia tocado. Ela não devia estar aqui, Yara disse, olhando para Rafael. Eu sei. Ele não pediu desculpa, mas ela tem informação que eu precisava ouvir antes da quinta e você precisava ouvir também. Yara entrou, fechou a porta, ficou de pé. Fala, ela disse para Vera. Vera ficou olhando para o filho por um momento, como quem ainda estava se acostumando com a existência dele a 1 metro de distância depois de 36 anos. Depois olhou para Yara. Aristides tinha um segundo testamento, ela disse. Além do oficial, a salinha ficou quieta do jeito que ficava quando alguma coisa mudava antes de ser nomeada. Um testamento particular, feito em cartório de fé pública, 2 meses antes de ele morrer. Vera tirou um envelope do casaco, colocou na mesa entre eles. Eu guardei a cópia que ele me mandou. Não na minha cidade, não no meu nome. Num cofre que um advogado de confiança abriu para mim 6 meses atrás, quando comecei a entender que o prazo estava chegando. Rafael ficou olhando para o envelope com uma expressão que Yara reconheceu porque havia passado por várias versões dela nas últimas 3 semanas. A expressão de quem está processando o quanto de uma história não sabia que não sabia. Ele sabia que você estava viva, ele disse. Não para a mãe, para si mesmo. Soube. Vera não se desculpou por isso, nem pelas coisas que vinham junto. Quando o advogado que tinha cuidado do acordo original morreu, Aristides me procurou. Uns 3 anos antes de ele morrer também. Ele queria fazer diferente.
Não podia desfazer o que havia feito, mas queria que você tivesse algo concreto quando chegasse a hora. Por que você não me contou? Rafael disse isso com a voz do tamanho exato que a pergunta pedia, nem maior nem menor. Você tinha 12 anos e eu tinha acabado de reconstruir uma vida. Ela ficou olhando para ele. Não é desculpa. É o que aconteceu. A garrafa d'água ficou no centro da mesa, sem ninguém tocar. Yara olhou para o envelope. O que diz o testamento? Reconhece Rafael como filho legítimo. Especifica a participação na empresa. Vera ficou olhando para o envelope também. E determina que a cláusula de herança não se extingue por transferência de cotas enquanto houver contestação em andamento. Yara ficou parada. Significa que o processo que Dona Lourdes está fechando no fim do mês não encerra o direito dele, Vera disse. Se Rafael apresentar esse documento na quinta, antes do fechamento, o processo trava. Ela vai contestar a autenticidade, Yara disse. Vai. Vera assentiu. E vai perder. A testemunha do cartório e a cópia registrada em arquivo digital antes da morte do tabelião. Dona Lourdes pode tentar, mas é uma batalha que ela não vence. Rafael ficou olhando para o envelope por tempo suficiente que Yara entendeu que havia uma distância entre saber de um documento e estar pronto para pegar nele. Pega, ela disse. Ela olhou para ela. Você passou 36 anos sem isso, ela disse. Não precisa mais passar. Ele pegou o envelope. Ficou com ele na mão e não abriu, porque não precisava abrir naquele momento, já sabia o que havia lá dentro, e havia coisas que a gente carrega melhor fechadas até a hora de usar de verdade. Quinta-feira, ele disse. Quinta-feira, Yara confirmou. Vera ficou olhando para o filho com o envelope na mão, com uma quietude que não era falta de coisa a dizer, era o tipo de quietude que se respeita, porque a pessoa que está quieta merece o espaço. Yara foi para a porta. Antes de abrir, virou. O Tiago vai estar na reunião de quinta. Eu sei, Rafael disse. Ele não sabe de você. Não ainda, mas vai saber lá, na frente de todos. Ela esperou um segundo. Preciso que você entenda que aquilo vai ser a primeira vez que ele te vê dentro de uma sala. Rafael ficou olhando para ela. E você não sabe ainda o que ele vai fazer. Não sei. Mas você vai estar lá. Vou. Ele assentiu. Era o tipo de assentimento que continha mais do que a cabeça que balançava. Yara saiu do Grêmio e foi direto para a fisioterapia porque era terça e a sessão estava marcada e porque havia alguma coisa em completar as coisas normais do dia, enquanto o resto estava sendo qualquer coisa menos normal. A fisioterapeuta disse que a posição da Liz estava perfeita, que no ritmo atual a bebê podia chegar um pouco antes do prazo, e Yara disse ótimo, e ficou fazendo os exercícios com a cabeça inteiramente focada no que havia de focar. À noite, Tiago chegou com uma expressão diferente, a expressão que fica no espaço entre preocupado e decidido. Colocou uma pasta em cima da mesa antes de tirar o casaco. Terminei de ler tudo, ele disse. Ela ficou olhando para os documentos. E? Minha mãe iniciou esse processo sem me contar o motivo real. Ele ficou de pé do outro lado da mesa, os dois com os papéis entre eles. Há uma cláusula no testamento do meu pai que ela estava tentando contornar. Oi, Zai. Ele ficou olhando para ela. Você sabia antes de eu te contar? Não foi pergunta. Sim. Tiago ficou quieto. Era o silêncio de alguém chegando numa conclusão que não é surpresa, mas que dói de um jeito específico de qualquer modo. Você está em contato com o Rafael Souza. Estou. Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Depois puxou a cadeira e sentou. Ficou com os cotovelos na mesa e o rosto nas mãos por um segundo, o gesto mais honesto que ela havia visto nele em meses. Quanto tempo? Ele perguntou. 3 semanas. Ele tirou as mãos do rosto, ficou olhando para a mesa. Ele foi quem te salvou na piscina. Foi. E minha mãe sabia que ele estava voltando para São Paulo. Não pergunta. Conclusão chegando peça por peça. E tomou uma decisão antes que ele chegasse. Yara não respondeu, porque ele não estava perguntando. Meu Deus, ele disse, baixo, para ninguém em particular.
Ela puxou a cadeira do lado e sentou. Ficou olhando para o perfil do marido, para o rosto que havia aprendido peça por peça nos últimos 2 anos, para a expressão que estava nele, agora que era a expressão de um homem, chegando no fundo de uma coisa que havia escolhido não olhar de perto. Você sabia de alguma coisa, ela disse. Não acusação, constatação, não do Rafael, mas de outra coisa. Ele ficou quieto. A avaliação médica discreta que sua mãe pediu sobre a minha gestação. Ela ficou olhando para ele. Você sabia o que era antes de eu cair na piscina? Ou entendeu depois? Tiago levantou o rosto. Havia alguma coisa nos olhos dele que ela havia esperado por meses ver aparecer, e que agora que estava lá, não era o alívio que ela havia imaginado que seria. Entendi depois. A voz saiu sem o volume normal. E fiquei quieto porque não sabia como provar e porque queria que houvesse uma explicação diferente. E o telefonema. Ela não mudou o tom. Ela não pode saber. Resolve antes do fim do mês. Ele não negou. Era sobre a reunião. Ela me pediu para não te envolver nas questões da empresa. E você achou que fazia sentido? Eu achei que era proteção. Ele olhou para ela. Errei. A cozinha ficou quieta de um jeito que não era vazia. Na quinta tem reunião do espólio do seu pai, Yara disse. O Rafael vai estar lá com documentos que mudam o resultado do processo que sua mãe está fechando. Tiago ficou parado. Ele é filho do seu pai. Ela ficou olhando para ele. E eu vou estar nessa reunião também. O que passou pelo rosto de Tiago naquele momento foi uma coisa que ela não conseguiu nomear inteiramente, mas que continha reconhecimento, e alguma coisa que podia ser vergonha, e no fundo, mais fundo do que as duas coisas, um tipo específico de alívio que às vezes a gente sente quando a mentira que estava carregando finalmente pesa na mão de alguém que pode dividir o peso. Você vai me ajudar ou vai ficar do lado dela? Yara perguntou. A pergunta ficou no ar entre eles. Tiago ficou olhando para ela por um tempo que ela deixou durar o quanto precisava. Vou estar na quinta, ele disse. Do que lado? Uma pausa que durou exatamente o que durava quando alguém estava sendo honesto de verdade, do lado certo. Ela ficou olhando para ele por mais um momento. Depois assentiu, devagar, o tipo de assentimento que não é perdão e não é confiança completa, mas que é a abertura de um espaço onde essas coisas podem, com tempo e com ação, vir a existir. Então começa hoje, ela disse. Me conta o que você sabe sobre os advogados que sua mãe está usando. Ele puxou a pasta de novo e começou. A quinta chegou com chuva fina, o tipo de chuva de São Paulo que não é temporal, mas que encharque a gente antes de perceber. O escritório de espólio ficava num prédio de pinheiros com recepção de mármore e aquele silêncio específico de lugar onde as pessoas vão resolver coisas que importam, e havia 6 pessoas ao redor da mesa grande quando Yara e Tiago chegaram, 2 advogados da família Vasconcelos, um advogado chamado Geraldo, que representava Rafael, uma notária com a pasta aberta na frente dela, e uma mulher de cabelo curto e preto sentada no canto, com as mãos cruzadas em cima da bolsa. Dona Lourdes estava na cabeceira. Ela viu Tiago e Yara entrarem e fez um gesto de cabeça que era recebimento, não aprovação. Depois viu Vera e ficou absolutamente parada por um segundo que durou o tempo que dura quando o corpo entende algo antes da mente organizar resposta. Rafael entrou 2 minutos depois, com o envelope na mão. Dona Lourdes olhou para ele com a expressão de quem havia se preparado para esse momento e que sabia que a preparação não era suficiente. Olhou para Tiago sentado ao lado de Yara, e havia naquele olhar uma pergunta que ela não fez em voz alta e que o filho respondeu com o simples ato de não se mexer. Vamos começar, o advogado da família disse. O advogado de Rafael apresentou os documentos. A notária examinou com calma, virando as páginas devagar, verificando os selos. Dona Lourdes ficou quieta, e era o tipo de quietude que ela usava quando estava calculando, não quando havia desistido. Esses documentos são contestáveis, o advogado dela disse quando chegou a sua vez. A assinatura do testamento particular pode ser periciada e já foi periciada. O advogado de Rafael abriu outra pasta,
pelo Instituto de Criminalística 2 meses atrás. Há laudo aqui. A assinatura é autêntica. Há registro digital do cartório. A cópia arquivada em arquivo independente. Silêncio. O advogado da família tentou mais 2 ângulos. A notária os ouviu e os anotou, e continuou virando páginas. Dona Lourdes ficou olhando para a mesa por um momento. Depois, ergueu o rosto para Rafael, e havia naquele olhar uma avaliação que ela estava fazendo, mesmo sabendo que o resultado estava decidido, o tipo de avaliação que as pessoas fazem quando precisam entender o que não puderam controlar. Você é muito parecido com o Aristides, ela disse. Era uma frase calculada, uma frase que ela havia preparado para esse momento exato, para o momento em que precisasse de uma arma que não fosse papel. Era para fazer alguma coisa, talvez para ver o que ele fazia com ela, talvez para plantar uma dúvida sobre de que lado da família ele estava de fato, talvez só para lembrar que ela ainda era capaz de escolher o que dizia. Rafael ficou olhando para ela. Obrigado, ele disse, com uma neutralidade que não entregava à mulher o que ela havia pescado. Dona Lourdes. A voz de Vera saiu do canto da sala com uma firmeza que não havia precisado de volume, e era a primeira vez que ela falava em voz alta naquele ambiente, e havia em cada sílaba o peso de 18 anos mais 6 de antes disso. Acho que já chega. Dona Lourdes ficou olhando para Vera. O rosto dela passou por alguma coisa, não arrependimento, não susto, mas o que fica entre os dois depois de muito tempo. A textura de uma pessoa reconhecendo que o jogo que havia jogado por décadas chegou a uma rodada que ela não pode mais conduzir. Você estava morta, Dona Lourdes disse, baixo, quase só para si mesma. Eu precisava que você acreditasse nisso, Vera respondeu. Você mesma me ensinou que às vezes é o que se faz para sobreviver. A notária ficou olhando de um para outro com a expressão de quem estava documentando uma cena que não havia aprendido a documentar na faculdade. O advogado de Rafael depositou o testamento particular na mesa. O processo que Dona Lourdes havia iniciado 4 meses atrás para fechar a transferência das cotas da empresa antes que Rafael chegasse e antes que a bebê de Yara nascesse, foi suspenso no mesmo dia por decisão da notária. Havia contestação legítima em andamento. Havia testamento particular com laudo de autenticidade. Havia uma cláusula que tornava a suspensão obrigatória enquanto a contestação não fosse julgada. Dona Lourdes se levantou quando a reunião foi encerrada, não olhou para o advogado, não olhou para Vera. Pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. E passou por Yara com os olhos na frente e os sapatos sem uma gota de chuva, sempre sem uma gota de chuva, e foi só na porta, com a mão já na maçaneta, que ela parou. Virou o rosto, olhou para Yara com aquela expressão que havia gasto 8 meses tentando decifrar e que agora ela via com mais clareza do que em qualquer outro momento, desde que havia chegado àquela família. Você era mais simples quando chegou, Dona Lourdes disse. Era, Yara respondeu. Mas nunca fui burra. A porta fechou. O corredor ficou com um silêncio que era diferente do silêncio de antes, o tipo que entra quando uma pressão que esteve presente por muito tempo deixa de estar de uma vez. Tiago ficou ao lado de Yara. Ela sentiu a presença dele sem olhar para o lado, a presença que havia aprendido a ler em camadas nos últimos 2 anos e que agora estava lendo numa camada que não havia estado disponível antes. A camada de um homem que havia escolhido ficar quando podia ter saído pela porta atrás da mãe. Do outro lado da sala, Rafael ficou olhando para a porta fechada, depois olhou para a mãe, que estava de pé no canto com as mãos soltas ao lado do corpo, e havia entre eles um espaço que continha 36 anos de coisas não ditas, e que ia demorar muito mais do que uma tarde para ser atravessado. Mas ele deu um passo em direção a ela. Ela ficou parada, ficou olhando para ele enquanto ele chegava, com o olhar de quem não sabia o que ia encontrar, mas havia decidido olhar assim mesmo. Quando ele parou a 1 metro, ela ergueu o rosto. Eu nunca achei que ia ter essa chance, ela disse, baixo, só para ele. Nem eu, ele disse. Não era reconciliação, era um começo, que é diferente e que às vezes vale mais porque é mais honesto sobre o que ainda falta.
Yara foi até a janela do corredor, ficou olhando para a chuva fina que ainda caía lá fora, suavizando a linha dos prédios, cobrindo o asfalto com aquele brilho que São Paulo tem depois que chove. Colocou a mão na barriga num gesto que havia se tornado natural ao longo de 8 meses, o gesto de verificar, de confirmar que a Liz estava lá. A Liz estava lá, quieta e pesada, como quem estava descansando depois de uma espera comprida. Tá tudo bem, Yara disse em voz baixa, só para as duas. Tiago parou ao lado dela, ficou olhando pela mesma janela, os dois de frente para a chuva, e havia entre eles um silêncio que não era vazio, era o tipo de silêncio que contém coisas demais para colocar em palavras agora, que vai precisar de muitas outras manhãs e muitas outras conversas para ser aberto peça por peça. Eu errei, ele disse. Zai. Não soube como ser o que eu precisava ser quando precisava. Oi, Zai. Ela ficou olhando pela janela. A chuva estava diminuindo, aquela diminuição gradual de São Paulo que nunca é de uma vez, vai espaçando devagar até parar sem que a gente perceba o momento exato. Mas a gente tem tempo para isso? Ele perguntou. E havia na pergunta uma vulnerabilidade que ela não havia ouvido nele antes. A vulnerabilidade de alguém que está perguntando de verdade e não sabe a resposta e precisa que a outra pessoa decida por conta própria. Ela ficou com a pergunta por um momento. Ficou com ela do jeito justo, sem resolver rápido demais, sem dar uma resposta que não fosse verdadeira. Não sei ainda, ela disse, mas estou aqui agora, e a Liz chega em menos de 4 semanas. Uma pausa que durou o quanto ela precisava. A gente começa pelo apartamento. Tiago ficou quieto. Depois assentiu, o tipo de assentimento que não é alívio, mas é aceitação, que é a coisa mais honesta que um homem que errou pode oferecer quando está de fato tentando começar diferente. Eles saíram juntos do prédio. A chuva havia parado, mas o asfalto ainda estava molhado e cheirando a terra e a cidade, aquele cheiro específico que São Paulo tem depois da chuva, como se a cidade estivesse lavada de alguma coisa que havia acumulado por muito tempo. Yara parou na calçada, ficou olhando a rua por um segundo. Havia muito que estava no começo e pouco que estava resolvido. Havia uma lista de coisas que iam levar meses para se assentar. O processo judicial que Rafael ainda ia ter que percorrer, as conversas que Tiago ainda precisava ter com ele mesmo antes de ter com ela, o apartamento que eles iam precisar de fato procurar antes que a Liz chegasse, e uma sogra que havia fechado uma porta e que ia enfrentar as consequências das decisões que havia tomado por um caminho que não ia ser rápido nem limpo. Havia um irmão recém-descoberto no corredor atrás deles, com a mãe que havia acreditado que estava morta. Havia uma família que estava sendo refeita de um jeito que ninguém havia planejado, mas que era, pelas peças que tinham, o jeito que ia ser. E havia uma bebê que chegava em 4 semanas. Alice chutou, suave, do lado direito, como quem estava mudando de posição para ficar mais confortável e avisando que estava lá. Yara colocou a bolsa no ombro, respirou o ar depois da chuva. Depois começou a andar.